Olá, bom dia. Sou Rose Gomes e estou aqui hoje. Esse é o segundo dia das séries dos 70 dias de sabedoria para vencer. Agradeço quem esteve ontem na live e convido aqueles que estão chegando pela primeira vez que estejam conosco nesta jornada dos 70 dias, adquirindo sabedoria para vencer. Deus, ele nos fez mais do que vencedores, e a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida vitoriosa em todas as áreas da nossa vida. A vontade de Deus é que a gente tenha vida e vida com abundância. Então, nesses 70 dias, eu vou compartilhar essa palavra de sabedoria e de fé. Vou guardar aqui. Ontem, quando iniciamos a série, eu falei que em nossa vida, né, pra gente ser realmente vitorioso, a gente deve estar ligado a Deus. E nas palavras de Mike Murdock, ele fala assim que sucesso é a progressiva realização dos sonhos de Deus. É a realização da vontade e dos planos do Pai para nós. Então, quando a gente está ligado a Deus, a gente está no centro da vontade do Pai, realmente nós podemos gozar de uma vida de sucesso e de realização. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje, o primeiro princípio da sabedoria que nós vamos estudar é acerca de uma vida produtiva. Então, uma vida produtiva, ela não é uma obra do acaso, ela não é uma coincidência em nossa vida. Ela faz parte de uma ação, é quando você se movimenta. Então, quando a gente se movimenta em relação à vontade e os planos de Deus, nós nos tornamos, então, uma pessoa produtiva. E a partir daí que nós começamos a realmente experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque uma vida produtiva, ela traz a realização dos nossos sonhos. Então, quando você só sonha, você ainda está dormindo. Mas quando você desperta, quando você decide trabalhar para realizar aquele sonho, então você com certeza vai alcançar, você com certeza vai colher os frutos do seu trabalho. Isso é você ter uma vida produtiva. E isso não é uma obra do acaso, isso não é uma coincidência, não é questão de azar ou de sorte. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, nós é que decidimos se a gente quer permanecer deitado, dormindo, ou se a gente quer despertar e quer realizar. Então, a gente escolhe se quer continuar só sonhando ou se a gente quer que os nossos sonhos se tornem realidade. E se eu quero que o meu sonho ele se torne realidade, eu tenho que levantar e ter uma ação, ter um movimento para fazer esse sonho se tornar real. Davi, ele tinha o desejo de construir uma casa para Deus. Só que esse não era o plano de Deus para a vida dele. Então Deus disse que ele não poderia
fazer o templo, que quem ia construir o templo seria Salomão. Então, como a gente está estudando sabedoria, esse ponto é muito importante. Por quê? Você poderia me perguntar, todos os sonhos que eu tiver, todos os meus desejos, eles vão ser realizados? Todos os sonhos e desejos que forem também os sonhos e os desejos, forem os planos de Deus, com certeza eles vão ser realizados. Por isso que é muito importante a gente ter sabedoria para discernir aquilo que é o plano de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida e aquilo que é apenas um desejo para a satisfação do nosso ego. Então, se eu quero realizar um sonho apenas para uma satisfação pessoal, para satisfazer o meu próprio ego, pode ser que realmente eu não consiga realizar. Por quê? Eu não vou ter sucesso nisso, porque aquilo não é o verdadeiro sonho de Deus. Eu não vou estar agindo com sabedoria. Mas quando eu decidir que eu quero que os planos de Deus eles se cumpram na minha vida, quando eu decidir me posicionar para que fazer o plano, o propósito de Deus, realizar o propósito de Deus aqui nessa terra, então eu vou estar me posicionando e esse sonho, esse querer, ele vai se tornar real, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, a gente tem que entender aquilo que é apenas a nossa vontade e aquilo que é o plano de Deus. Nenhum dos planos de Deus eles podem ser frustrados. Ninguém pode impedir o plano de Deus de ser realizado. Então, quando eu tenho o entendimento de construir, de fazer algo, e esse sonho, esse projeto que eu tenho, ele nasceu no coração de Deus, eu vou ser apenas um instrumento dele para que isso se materialize. Assim como Noé, ele construiu ali a arca, né? Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, porque Deus foi dando ali a orientação, o passo a passo para ele, como ele ia fazer para construir a arca, para poder salvar ele e sua família. Então, dessa maneira é que Deus age. Quando Deus ele te dá um plano e um projeto, ele nunca diz respeito só a você. Com certeza, todos os planos e os projetos de Deus, ele envolve mais que uma pessoa. Com certeza, quando Deus ele dá um plano e um projeto para você, ele vai te dar também a orientação para você realizar esse projeto e esse plano. E com certeza ele não vai envolver só você. É você e sua família, é você e outras pessoas. Então, no dia de hoje, esse princípio de sabedoria, que é o de ser produtivo, significa a gente se colocar nas mãos de Deus para que os planos dele possam ser realizados através da nossa vida. Então, não se concentre apenas em querer algo, querer as coisas só para você. Se concentre em cumprir o propósito de Deus, em fazer a vontade do Pai. A Davi, ele tinha ali a vontade de construir o templo. Só que depois ele não queria fazer a vontade dele. Ele foi buscar, ver se aquilo era a vontade de Deus. E quando ele foi buscar a Deus, Deus então deu a resposta para ele. Falou, você não vai construir a casa para mim. Quem vai construir vai ser seu filho. Então, só que Davi, ele ajudou, né, nessa construção. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Quando a gente quiser fazer algo, a gente buscar a Deus para que realmente ele possa nos falar qual é o plano, qual é o propósito dele para a nossa vida. E aquilo, com certeza, que
que tiver no nosso coração, que for também o plano de Deus, isso vai se tornar realidade. Então, busque se relacionar com Deus, busque ouvir, né, a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, no seu pensamento, e sendo do agrado do Pai, sendo da vontade de Deus, seja forte, seja determinado para cumprir, para fazer aquilo que Ele designou. Noé, ele recebeu ali a incumbência, né, de fazer a arca. Ele poderia ter desistido. Poderia falar, eu não sei como que eu vou fazer, eu nunca construí uma arca antes, vai ser difícil para eu fazer uma arca porque eu nunca fiz. Mas Noé, ele não disse dessa maneira. Ele acreditou que quem estava mandando ele fazer a arca ia dar os elementos, ia dar as orientações. E ele se colocou, ele falou, eis-me aqui. Ele se colocou como um instrumento nas mãos de Deus. E Deus foi ali então, dando para ele todos os materiais, todas as orientações, tudo aquilo que ele precisava para a arca ser construída. Então, tenha sabedoria em buscar fazer a vontade do Pai. Tenha sabedoria em obedecer aquilo que o Pai pede. E com certeza você pode ficar em paz e sossegado, crendo que você estiver se colocando como instrumento nas mãos de Deus para que os planos e os projetos de Deus sejam realizados. Ele vai te dar as orientações, Ele vai te dar todos os materiais, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para que esse sonho se torne realidade. Então era essa a palavra que eu tinha hoje para falar, nesse segundo dia dos 70, que hoje é o princípio da produtividade. Então, quando você entende que ser produtivo faz parte do agir, do plano de Deus. Deus, Ele nos chama para um trabalho, Ele nos chama para uma missão. E tudo que nós fazemos, nós recebemos o galardão. Eu me posicionei na internet quando eu entendi que ela era um meio para que eu pudesse espalhar as sementes de fé e de conhecimento e levar essa palavra não só aqui para as pessoas que eu conheço, só aqui no Brasil, mas para todo mundo, porque eu sei o poder que a internet tem. Então, quando eu me posicionei para fazer isso, para espalhar as sementes de fé, eu pude experimentar os sonhos de Deus sendo realizados na minha vida. E quando eu falo que fé e conhecimento, né, gera milagres, gera transformação, isso é uma realidade, porque a palavra de Deus, ela fala assim que o povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E qual é esse conhecimento? É o conhecimento do poder, da ação de Deus na nossa vida. E quando eu falo que a gente tem que ter sabedoria para ter uma vida vitoriosa, que essa é a vontade de Deus, eu quero dizer porque Jesus, ele falou que nós já somos mais do que vencedores. Então ele já venceu a maldição, já venceu os principados, já venceu as potestades. Jesus, ele venceu, ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades, tudo o que era contra nós, Jesus, ele já venceu por nós. Então, nós já somos mais do que vencedores. Só que quando a gente desconhece essa palavra, quando nos falta o conhecimento, nos falta a verdadeira sabedoria, nós ainda somos presos. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente é liberto. E a verdade é essa. A verdade é que nós não teremos uma vida vitoriosa, ou que nós seremos vitoriosos lá no futuro. A verdade
é que hoje nós podemos ter vitória. A verdade é que nós já temos a vitória, que nós já somos mais do que vencedores. Então a gente precisa apenas ter sabedoria para trazer essa vitória para a nossa vida, para a gente tomar posse daquilo que Deus ele já nos preparou. Então, pense nessa palavra hoje. A produtividade, ela não é obra do acaso. A partir do momento que você se movimenta em relação a cumprir os planos de Deus, os propósitos de Deus, o sucesso, os milagres, a realização, elas acontecem. Mas busque, em tudo que você for fazer, busque a sabedoria divina, busque entender que os planos de Deus, eles são melhores e maiores que os seus. Então não se prenda a um plano, a um projeto pequeno, mas creia num projeto e num plano grandioso. Por quê? Porque Deus ele é grandioso. Quando Deus me falou que esse projeto que eu tinha, do projeto Sementes Diárias de Fé, que esse projeto ia chegar às nações, no início eu até duvidei, eu fiquei pensando, mas como? Eu nunca saí do meu estado, como que eu vou levar essa semente às nações? Eu não entendia, mas a partir do momento que eu me posicionei na internet, eu pude ver que rapidamente essas sementes de fé, de sabedoria, de conhecimento, elas estavam sendo espalhadas para todo mundo e chegando a vários países. Então eu pude ver ali como que é maravilhoso quando a gente se coloca como instrumento nas mãos de Deus. Então, a partir do momento que a gente se coloca nas mãos de Deus, com certeza a gente recebe muito mais do que a gente imagina. Deus faz na nossa vida coisas extraordinárias, muito mais do que nós podemos imaginar. Era essa a palavra que eu tinha hoje. Tenha um dia abençoado e guarde essa palavra no seu coração. O sonho que você tem, você pode realizar. Então, desperta, se movimenta para realizar. E esse movimento, que seja, em primeiro lugar, um movimento de ir buscar a direção de Deus. E a partir daí, deixar que o Espírito Santo ele te guie para que você possa realizar. Como eu disse, o exemplo de Noé. Ele foi escolhido para construir a arca. Ele nunca tinha construído a arca, mas ele não se prendeu à limitação, aquilo que ele desconhecia. Ele se prendeu àquele que estava falando, que era Deus. E a partir do momento que ele se colocou como instrumento nas mãos de Deus, Deus foi dando a ele ali as orientações e os materiais para ele poder construir aquela arca e salvar ele e a família. Então tenha essa certeza no seu coração de que os planos de Deus eles vão se cumprir na sua vida e que a bênção de Deus ela não vai ser só para você. A bênção de Deus ela vai ser para você, para a sua família. Ela vai ser para você e para as pessoas que te cercam. Tenha um dia abençoado e até amanhã. Amanhã estarei aqui de novo às 7h07. Amanhã eu vou falar do segundo princípio da sabedoria, que eu vou falar do poder das palavras. Nesses 70 dias eu vou falar muitas coisas e muitos princípios, né? E esses princípios é para que a gente possa desfrutar de uma vida vitoriosa. Então eu vou falar nesses 70 dias acerca do entusiasmo, de coisas que a gente tem que fazer para ser realmente mais do que vencedor. Eu vou falar dos obstáculos que nos roubam o sucesso. Eu vou falar de questões relacionadas à vida profissional, de questões relacionadas ao dinheiro.
Eu vou falar dos ingredientes necessários para ter sucesso. Eu vou falar dos princípios, né, das leis divinas, da lei da liberalidade, da lei do crescimento. Eu vou falar dos benefícios de se confiar nas promessas de Deus. Eu vou falar como a gente pode discernir as mentiras, né, que são contadas para a gente, que são colocadas na nossa vida para nos afastar do caminho do sucesso e da vitória. Eu vou falar de passos para sair da depressão. Então, nesses 70 dias, vai ter muito assunto importante, muito assunto realmente interessante e tudo voltado para que a gente realmente possa desfrutar de uma vida vitoriosa, para que a gente, em vez de sobreviver, a gente possa aprender a viver e viver em abundância, porque Deus ele nos fez para nós sermos felizes. Nós estamos aqui nesse mundo, não é só para trabalhar e pagar conta, é para sofrer. Deus ele nos colocou aqui para que a gente pudesse manifestar o amor e a bondade dele, mas para que a gente pudesse realmente ser feliz e desfrutar da vida que ele já preparou para a gente, dessa vida, como eu disse, de vitoriosos, de mais do que vencedores. Então era essa a palavra que hoje eu gostaria de deixar para vocês. Guarde essa palavra no seu coração, que amanhã nós vamos então falar do poder das palavras. Então hoje o resumo, né, dessa live, que é o princípio de uma vida produtiva, essa chave de sabedoria e esse segredo para ter uma vida produtiva, uma vida de sucesso, o segredo ele inicia-se quando a gente se conecta a Deus e busca entender a vontade e o propósito dele para a nossa vida. Como eu disse, Davi ele queria construir o templo, mas não era a vontade de Deus. Então ele foi buscar ali a orientação de Deus se ele poderia construir o templo. E Deus então falou: você não vai construir, é seu filho que vai. Então Deus ele deu ali a direção para Davi. E que assim seja também na nossa vida, que a gente aprenda a buscar a direção de Deus para tudo aquilo que a gente for fazer, porque com certeza nós vamos então poder desfrutar de uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Beijos no coração de vocês e até amanhã às 7h07. Tchau!